Olá, gente, que Deus abençoe seu dia hoje em nome de Jesus. Estou começando mais um vídeo. Como eu sempre falo, quero compartilhar sempre a palavra de Deus aqui com vocês. Se você está desanimado, se você está desesperado, não fique, porque Deus ele nos anima através da palavra dele. Deus ele nos anima, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, mas temos que ter bom ânimo. Então eu quero compartilhar hoje uma palavra que fala nos dias de hoje, né? Quem nós temos ouvido, quais são os pregadores que nós temos ouvido, quais são os profetas que nós temos ouvido. E hoje, nos dias de hoje, está assim como diz a palavra de Deus. Jesus ele sempre advertia sobre os maus profetas, sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores. E aqui na palavra de Deus fala sobre os falsos profetas em Mateus 7,15. Fala assim, os falsos profetas. Cautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E isso já vi muito, já presenciei muito na minha vida. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então a gente conhece o bom profeta, o bom pastor pelos seus frutos, né? Ou os maus profetas pelo fruto deles, né? Pelo fruto. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aqui já Jesus ele sempre nos adverte. Por isso que é bom ler a palavra de Deus, porque ela nos ensina, é o próprio Deus nos ensinando. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, a gente só vai conseguir fazer a vontade de Deus se nós tivermos o fruto do Espírito, se nós estivermos ligadinho com o Senhor Jesus, porque Ele vai nos limpar para que nós venhamos produzir frutos e frutos, né? Fruto. E depois aqui no 22 fala: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E nem teu nome, profetizado em teu nome, e nem teu nome nós expelimos demônios, e em teu nome não fizeram muitos milagres? Assim vai ser. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, nós vamos, eu vejo assim, praticar a iniquidade, né? Se a pessoa ela não tiver em Jesus. Eu vejo nos dias de hoje, muitos pastores, né? Eles querem fazer para manter uma igreja, para manter um templo, mas esquecem de orar, esquecem de jejuar, esquecem de estar lendo a Bíblia, porque quando ele está lendo a Bíblia, o Senhor ele vai nos limpando. A palavra de Deus que diz, né? O Senhor Jesus fala que ele vai nos limpando. Eu falo aqui em João 15. Eu falo para vocês aqui, olha que Jesus ele nos fala. Jesus ele fala assim aqui, em João 15, sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Então, se ele é verdadeiro, porque existe o falso também, né? O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que tenho vos falado. Então, nós somos limpos pela palavra. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
assim nem vos os podeis dar, se não permaneceres em mim. Então, a gente não pode ter o fruto se a gente não está em Jesus. Aquele permaneceis em mim. Permanecemos quando estamos em santidade, estamos lendo a Bíblia. Nós estamos limpos pela palavra, a palavra de Deus que vai endireitar os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela vai endireitar os nossos caminhos. Então ele fala, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho a lança no fogo e o queimo. Então, se a gente não produzir o fruto, a gente só vai conseguir ser gerado esse fruto em nós quando nós estamos ligados em Jesus, quando estamos crendo na palavra de Deus. Aí a gente vai conseguir ter o fruto do Espírito Santo. Porque em Gálatas fala, quer ver? Aqui, Coríntios, aqui em Gálatas fala, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, quando a gente está em Jesus, a gente está na palavra, a gente está orando, a gente consegue vencer os desejos da nossa carne, as nossas vontades. Se uma pessoa falar para mim que ela tá cheia do Espírito Santo, né? Tá cheio do Espírito Santo, que ela tem o fruto do Espírito e ela agir diferentemente, ela bebe, ela xinga, ela é nervosa, ela grita, ela vive surtando, vive falando mal dos outros, né? Então ela não tem o fruto do Espírito de Deus, ela não tem. Ela precisa olhar para a palavra, ler a palavra de Deus, porque aí o Senhor vai começar a endireitar os caminhos dela. Né? Como lá em Provérbios, eu vejo que Salomão, ele errou muito na vida dele, né? E quando foi no final da vida dele, eu creio que Salomão escreveu lá Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Para quê? Para que nós vamos pegar de exemplo. Porque Salomão, ele errou muito, errou feio com Deus. Ele errou e eu creio que ele deve ter tido se arrependido pelo Provérbios que ele escreveu, né? Provérbios ele fala muito ao nosso coração. Ali, Provérbios é como para endireitar a nossa vida, a palavra de Deus, sabe? A palavra inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que inspirou aqueles homens. E eu creio nisso. Eu creio que foi Salomão que escreveu, né? Porque naquela época tinha pessoas que escreviam. Às vezes ele estava ali no fim da vida dele, né? Se arrependendo dos pecados. E ele mandou alguém escrever, ele ia falando e escrevendo, pode ter sido acontecido isso também. Acontecia muito disso, das pessoas estarem numa idade e tinha servos e servas, escrivãos, né, que ia lá e escreviam. Olha só a importância de nós deixarmos um legado. Nós erramos, mas aprendemos também. Então, se nós queremos ser bons servos do Senhor, temos que cautelar dos falsos profetas e falsos pastores. E temos que estar ligados em Jesus. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, temos que estar ligados em Jesus para que ninguém venha nos engane. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, que Ele possa abrir os teus olhos, porque a palavra de Deus também fala que nesse fim dos tempos, né, o inimigo cegaria o entendimento de muitos, os deuses desse século. Então, que Deus possa te abrir os olhos e que você possa ser cheio do Espírito Santo e possa estar ligadinho com o Senhor. Amém?